Quando se instala o SunCAD ou o Drenar ou o Aquarade no computador, passa-se a ter uma pasta chamada template como uma subpasta do software específico. Por exemplo, a pasta C SunCAD Template, C Drenar Template, C Aquarade Template. Mas o que é, afinal, esse arquivo template? Normalmente ele tem a extensão DWT, pode ser também DWG. E ele traz, aparentemente, ele mesmo sendo um arquivo vazio, ele traz já uma série de definições necessárias ao trabalho com nossos softwares. Por exemplo, eu estou aqui nessa tela de um arquivo iniciado através do template e eu vejo aqui, por exemplo, todos os layers do SunCAD, começando com Sunc underline alguma coisa. Sunc rede, Sunc PV e assim por diante. Então, esses layers pré-definidos, eles estão no template. Além dos layers, nós temos também os blocos. Todos os blocos necessários, por exemplo, um bloco de um posto de visita, um bloco de uma conexão de água, um bloco de nó da rede, enfim, todos esses blocos também eles estão definidos no template, assim como altura de texto. Então, por exemplo, quando... Esse aqui é uma tela do Aquarade, né, que eu tenho aqui presente. Quando o software coloca uma informação, por exemplo, como essa daqui, que é a identificação do trecho, isso daqui ele tem uma certa altura, nesse caso ele está com a altura de 3, indicada aqui nas propriedades. E também essas alturas de texto, assim como o tamanho de bloco, por exemplo, tem um bloco seta, que aparece aqui, ele tem um tamanho definido. Então, essa altura de texto já é prevista para quando eu for fazer a plotagem na escala desejada, aquilo fique com um tamanho de texto, uma normografia adequada à leitura. Por esta razão, nós fornecemos vários templates e não um único template. Então, por exemplo, nós temos o Prot1000, que já é apropriado para a plotagem em 1:1000, com relação à altura de texto, tamanho de blocos, etc. Da mesma forma, a gente tem um Prot2000 para a plotagem 1:2000 e assim por diante. Então, a explicação conceitual do template é esta. Toda vez que no software de CAD eu solicito um arquivo novo, ele me dá a opção então de selecionar qual template que eu quero trabalhar. Por exemplo, eu tenho aqui na tela, eu estou com um BricsCAD aqui, mas funciona da mesma forma para os demais softwares de CAD. Quando eu peço aqui um file new, ele pergunta se eu quero iniciar com um template, né? Isso já é padrão também. E ele entende que eu quero iniciar um trabalho novo a partir de um template, que é uma coisa razoável, para não ter que redefinir tudo isso a cada novo desenho. Então, quando eu peço, já tem a opção Start from a Template, e eu dou a opção Next, ele me pede a pasta Browse, e eu estou aqui, por exemplo, já com a pasta C SunCAD Template aberta. E nessa pasta eu seleciono, por exemplo, eu quero o Prot2000 para fazer, eu prevendo que eu vou fazer a plotagem desse material gráfico na escala 1:2000. Quando eu der o comando Open, então eu tenho aqui um arquivo aparentemente vazio, ele não tem nenhuma informação aparente. Mas se eu vier aqui nos blocos, como eu já mostrei para vocês, ou vier nos layers, eu tenho todos esses elementos já definidos. Por exemplo, abrindo o layer, eu tenho todos os layers necessários aqui ao meu trabalho. E qual é o próximo passo? É eu inserir a topografia que veio de campo dentro desse template. Então eu vou no comando Insert Block e busco, através do comando Browse, o arquivo, por exemplo, eu vou inserir esse arquivo aqui, que é a topografia, dentro desse template. Um outro detalhe que é importante, no ponto de inserção, no Insertion Point, eu deixo sempre para inserir no 0,0,0, porque eu não deformo as coordenadas UTM ou retangulares, que no CAD ele assume X e Y. E outra coisa também que eu gosto de deixar marcado já é o comando Explode, porque ele já entra o bloco também com ele explodido. E depois que eu fizer a inserção, na linha de comando, se eu der o comando Zoom Extents, eu tenho aqui a visão geral daquela topografia. E depois, para finalizar, File, Save As, e eu salvo com o nome que eu quero, né, na pasta e com o nome que eu quero salvar. Nesse caso aqui, uma pasta qualquer do Aquarade, né, mas pode ser na pasta... É totalmente livre, né? A pasta onde você vai salvar o desenho. Vou salvar aqui com o nome de topografia inserida no
template 2000, por exemplo. .dwg. E só isto.